Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo todos. Eu sou Alexandre de Castro, sou diretor aqui do Energy Hub e esse é o Energy Talks, uma série de podcasts que nós aqui do Energy Hub promovemos com temas, tecnologias e o que está movendo o setor de energia no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai tratar de um tema que ele é cross-setores, ele vai muito além do setor energético, mas certamente o setor é extremamente impactado, que é cibersegurança. Eu tenho hoje o prazer de receber Sérgio Muniz, e hoje a gente vai conversar sobre Security by Design, nome bonito. Então, Sérgio, por favor, obrigado pela presença, bem-vindo, se apresente e já explica para a gente o que é o Security by Design. Maravilha, eu que agradeço, Castro. É um prazer estar aqui com o Energy Talks, conversando sobre um tema tão relevante para essa indústria que a gente já vivenciou em diversas situações. Meu nome é Sérgio Muniz, eu sou responsável por uma área de cibersegurança de gestão de acesso a identidades na Thales. E a gente, entre muitos mercados e muitas indústrias que a gente consegue atender diretamente em todos os países da América Latina, infraestrutura crítica, empresas de energia, é um setor, uma vertical extremamente importante. E em todos os setores, como você bem mencionou, porque é um tema cross, Security by Design tem um nome muito bonito, está na moda, mas é algo que é cada vez mais relevante, extremamente relevante para o setor que está no processo que já vem se acelerando de digitalização. Simplesmente, qualquer produto que vai ser lançado, qualquer nova iniciativa que impacta novas tecnologias dentro de uma corporação, ela deve pensar a segurança desde o início, desde o desenvolvimento de código, desenvolvimento inicial do produto. É importante ter uma mentalidade de como eu vou implementar a segurança daquele desenvolvimento desde o processo inicial para a gente não ter retrabalho, idas e voltas, e é um processo em constante mutação. Então, assim, segurança ou pensar na segurança cibernética para quem está desenvolvendo, e vamos focar agora nas startups. Deveria ser, não acho que chegamos lá ainda, menos um tema técnico, ele é técnico também, mas ele é um fator muito importante e ele é estratégico para o desenvolvimento de soluções. Eu acho que esse é o primeiro recado que você deixou aqui para a gente. Para esse público, para as startups, os pequenos empreendedores ou empreendedores que estão desenvolvendo soluções ou as suas startups, voltado para o público B2B, não necessariamente só o B2B é impactado, mas vamos voltar para o B2B porque é onde realmente talvez esteja o maior risco. Quais são as três principais ações que um novo desenvolvimento digital deveria conceber desde o início, pensando em segurança cibernética? Legal. Existe uma abordagem mais genérica que a empresa pode pensar. Eu diria que aqueles que estão desenvolvendo e não têm esse braço de segurança, nós temos um melhor exemplo dentro do Energy Hub. Eu acho que é um caso perfeito, né, com todo o ecossistema que existe aqui dentro. Existem outras empresas para se relacionar, para troca de ideias. Então existem frameworks de cibersegurança. Ninguém está falando de, eu vou tentar entender e implementar um framework de segurança como as grandes corporações. Mas é importante refletir que quando eu for interagir com essas corporações, algumas exigências ali vão existir. E existem situações básicas que podem ser cuidadas. Eu sempre recomendo olhar dois cenários, pelo menos, que são os mais importantes. Cibersegurança, assim como diversas situações de novas tecnologias, ela pode ser pensada em camadas. E eu sempre, para o leigo, para quem é de TI, está fazendo desenvolvimento, está fazendo código, e eventualmente não tem essa expertise de segurança dentro dos seus times, das suas startups, pensa que a cibersegurança é como uma cebola.
Então você tem várias camadas para a cibersegurança. No centro de tudo é o mais importante, o que não pode falhar, e o mercado costuma colocar ali criptografia de dados sensíveis, criptografia de dados críticos de uma operação. Você pensando uma empresa de energia, não vamos pensar que pode ter uma explosão, uma contaminação, ou qualquer acidente do gênero, ou gerar um caos para uma sociedade. E vamos lembrar que em 1982 a gente teve um primeiro ataque com um software malicioso dentro de um código que a CIA colocou, um software canadense que foi roubado por um espião russo e foi implementado no gasoduto transiberiano. Em 1982 essa explosão foi vista pelos satélites. Então foi o primeiro ataque. Não sabia desse caso, já fiquei curioso e vou buscar. Isso tem uns detalhes extremamente curiosos que a gente não vai conseguir falar aqui, podem buscar. Mas troca e acréscimo de uma linha de código num software. Isso aconteceu em 1982. Então, coração da cebola, o mais crítico. Na parte externa, onde várias ações podem ser tomadas para mitigar o risco de um ataque, ou de um ransomware, ou algo que tenha menos impacto numa empresa, numa grande corporação, numa área de segurança. Existe o que a gente chama de perímetro antigamente. Só que antigamente o físico e o lógico era igual. A gente tinha a nossa empresa, sala de servidores, depois data centers. Hoje em dia esse perímetro é a identidade. As empresas precisam, e é fácil fazer isso, dependendo do porte, uma startup pode começar adquirindo tokens físicos, não confiar nos seus sistemas com acesso em usuário e senha. Existe um standard atualmente para evitar o uso de senhas, e de uma forma muito robusta. A gente está acostumado a isso nos mobile bankings da vida que a gente tem no Brasil. A implementação de um standard chamado FIDO, da FIDO Alliance, Fast Identity Online. Você tem vários tokens que são facilmente disponíveis no mercado e você implementa uma robustez para todo mundo que está acessando um determinado software, um determinado desenvolvimento, uma determinada tecnologia, e você já começa a discutir de uma forma de igual para igual com as grandes corporações quando você ainda é uma startup. E isso pensando num ecossistema como o que vocês têm aqui, isso é algo que a gente pode pensar de uma forma que não impacte tanto financeiramente a todo esse ambiente. Então esse é o primeiro caminho. Você tocou no... Você foi explicando aqui, eu fiquei já pensando nas perguntas aqui, um pouco ansioso, que para mim tem dois cenários aqui que eu queria que você explicasse, pensando até para quem está iniciando, que não tem essa cabeça ou não tem um conhecimento técnico. Primeiro quem está iniciando, tudo que você colocou me pareceu caro. Tá bom. Então, assim, eu estou desenvolvendo a minha solução, colocar todas essas camadas de segurança que são importantes e que depois vão fazer diferença lá na frente, me pareceu caro e o dinheiro é curto para quem está começando na startup. E do outro lado da mesa, me pareceu assim, eu já tenho uma solução e não pensei em absolutamente nada disso quando eu comecei. Me pareceu igualmente caro e complexo voltar atrás e consertar. Cara, de uma maneira simples, como é que esses dois cenários, pontapé para quem está começando, como é que eu fujo do muito caro e faço o certo, e como é que eu volto atrás e faço o que eu deveria ter feito? Você está absolutamente correto. Se a gente for pensar em todas as camadas da cebola, nem as corporações fazem isso. Eles precisam escolher o que eles entendem que onde existe a maior vulnerabilidade e o maior risco. Então, a gente falou de criptografia, talvez a criptografia possa ser implementada quando ele sair de uma prova de conceito, quando sair do MVP, quando estiver discutindo com uma grande empresa e entender as boas práticas de criptografia daquela empresa com quem ele está trabalhando. Ou os riscos quando você crescer e tiver escala. Talvez para quem está começando e vai fazer POC, etc., esquece. Talvez a criptografia, algumas ferramentas que com certeza eles estão fazendo desenvolvimento na nuvem, em alguma das infraestruturas de nuvem pública. Existem alguns recursos disponibilizados por essas empresas já. E o acesso é o mais acessível, mesmo para quem já desenvolveu. Trocar o que é um acesso de uma tecnologia de usuário e senha para usuário com algum token e fazer aquisição de token para as poucas pessoas que estão fazendo esse acesso a esse sistema, você já criou uma primeira barreira bastante relevante para os atacantes.
E ali você pelo menos tem um passo inicial para começar a discutir de igual para igual. Depois as camadas seguintes vai depender de como você cresce, como o teu risco cresce, e aí aos poucos você vai fazendo uma abordagem com alguém de segurança te ajudando, ou eu estou trabalhando com uma determinada corporação, ela já tem essas boas práticas, eu vou adotando da mesma forma, porque a vulnerabilidade que existe lá, eu vou ser um vetor como fornecedor daquela corporação. Então é legal fazer um pareamento, né, para tentar enxergar o que existe lá. Bom, é porque ele já tem experiência e eu estarei conectado com esse ambiente. Então faz sentido eu tentar buscar algo similar, óbvio, não com a mesma robustez, não com o mesmo investimento, porque eu como startup não consigo partir para esse caminho. Então assim, quem já tem, não dá para ir atacando aos poucos pelas camadas, e quem está começando dá para começar pequeno e ir crescendo. Eu queria ir para o outro lado. Você falou de corporações e eu queria explorar um pouco o lado das corporações. Eu vim de anos trabalhando em grandes empresas e acompanhei a crescente de ataques, a crescente de preocupação com segurança dentro do ambiente corporativo. Eu queria que você falasse um pouco quanto mudou na vida dessas empresas hoje, de complexidade, de infraestrutura e de velocidade com que você tem que se adaptar. E a gente não pode esquecer que muitas das empresas que a gente está falando, se você pensar no setor de energia, então, são empresas centenárias. Algumas, várias são centenárias. Então, você tem sistemas legados, você tem empresas que fizeram aquisição e foram absorvendo outros sistemas. Não é uma empresa que está tudo homogêneo e pensado e estruturado para essa realidade. Ao contrário, é a mesma realidade da startup que eu falei num gigante. Um ambiente macro. Quão complexo está a vida das corporações hoje em dia, cara? Castro, bastante complexo. Nos últimos anos existe um processo em que todo o ecossistema já está trabalhando de uma forma a minimizar toda essa complexidade. Já existem alguns anos de análise dentro do que a gente considera o mercado de energia, e vamos ampliar para o mercado industrial. Eu acho que o ponto mais relevante da complexidade que você tocou, e que todas as empresas e todo o ecossistema entende, as startups também precisam entender, mas vamos focar nas corporações, é que em todos esses ambientes a gente tem uma segregação muito importante, com perfis completamente diferentes. Rede de TI e rede de OT ou de TO, tecnologia operacional. Os profissionais são totalmente diferentes, as tecnologias são totalmente diferentes. A TO é o coração de uma operação de uma infraestrutura crítica que pode gerar um caos para a sociedade, ou pode explodir um gasoduto, como no caso de 82. E tem uma dinâmica totalmente diferente, e os profissionais de segurança cibernética para a área de TO precisam de um know-how e tem uma dinâmica muito diferente. E se falta profissional de segurança cibernética no mercado de TO, falta mais ainda. Então, essa é uma realidade desse ambiente, mas as empresas já conhecem essa realidade. Esse é o ponto importante, essa é a base dessa complexidade que você comentou. E óbvio, esses ambientes de TO, eles estão passando por um processo de digitalização. A gente vinha de empresas centenárias, e aí vem de empresas centenárias nesse mercado, só que muitas, até pouco tempo atrás, com um ambiente 100% analógico, quando a gente fala de TO, e sofrendo uma transformação que é necessária. Então, esse é o ponto principal, essa é a grande base da complexidade. Depois a gente entra em outros detalhes desses dois ambientes, que eles inclusive têm algum tipo de interseção também. Quando você fala em rede TI, assim, para mim, que sou mais leigo, mas vivi muito na pele a situação, é algo que segurança e os ataques parecem já ter algum tempo. Perfeito. Já tem talvez seja um histórico aprendizado maior. Quando a gente vai para o setor de energia, eu vou focar no nosso setor aqui, e você fala da rede OT, OTO, que na prática é a rede de distribuição de gás, a rede de distribuição da rede elétrica, de transmissão, são todos os ativos que já estão lá do lado de fora, na rua, ou em plantas industriais, se você olhar para o lado da produção de óleo, por exemplo, que tem um ciclo de vida longo, muitos deles são analógicos, mas agora tudo que entra
entra sensoriado. Perfeito. Então, assim, a quantidade de novos equipamentos, a quantidade de novos sensores ou de ativos monitorados que entra na planta de cada uma dessas empresas só aumenta. E aí você trouxe um lado aqui, que falta mão de obra especializada para fazer segurança dessas, e na minha cabeça, cada ativo desse que tem lá um sensor é um ponto de fragilidade na rede ou um ponto de onde um ataque pode acontecer. Eu tô certo? Tá certo. Mas de onde veio o aprendizado? Por sorte, mesmo no ambiente analógico, já existiam o que a gente chama dos famosos, muito comum no ambiente industrial e no ambiente de uma infraestrutura de energia, os famosos PLCs, os controladores lógicos. Para citar um exemplo dentro de um ambiente de TO. Quando você precisa dar uma manutenção nesse ambiente, os técnicos estão lá na Alemanha. Para citar exemplos dos grandes fabricantes de PLC. E o que normalmente acontece? Você abre um acesso remoto, antigamente, e ainda hoje, através de uma VPN. Então, o mercado aprendeu a lidar com esse tipo de acesso que é necessário para a manutenção de uma planta. TI vai parar o teu servidor de e-mail, pode esperar um tempo, por isso que a dinâmica é outra. TO parou uma produção, você está perdendo talvez milhões de dólares, ou você está gerando um caos para a sociedade. Esse acesso remoto, até uns 10 anos atrás, talvez 5, a gente tem empresa ainda com esse mesmo cenário, então ainda existe essa realidade, esse acesso é feito com usuário e senha. Isso é extremamente vulnerável. E o que a gente tem de empresa também no ambiente de TI, com usuário e senha, e vários casos, inclusive casos críticos na área de infraestrutura, em 2021, casos super conhecidos, como foi o caso de Colonial Pipeline e a tentativa de envenenamento de água numa usina de água na Flórida, numa cidade perto de Tampa, foram casos de acesso remoto vulnerável. E dali saiu uma ordem executiva do governo Biden falando de uma série de exigências para esse mercado. Uma delas tem a ver com o que eu comecei conversando contigo. Multifator de autenticação, uma autenticação mais robusta através de token, criptografia para dados críticos, exigindo para que todo esse mercado implemente, entre outras coisas, controle de endpoint, tinha uma série de outras coisas adicionais. Então, essa experiência ela existe. Um acesso remoto ele pode ser feito através de uma VPN, e aí tem mecanismos de TO para depois que você entra nessa rede, tem outros controles, até você chegar no ambiente de TO, o engenheiro chegar no controlador lógico e fazer uma manutenção. Então, e ataques aconteceram nesses ambientes. Então, essa experiência ela já foi sendo adquirida numa velocidade, você tem toda a razão, muito mais lenta e com uma sem a experiência prévia que vinha do lado de TI. Mas ela já vem acontecendo há algum tempo, e isso ajudou um pouco a robustecer e o pessoal entender como é que eu vou digitalizar esse ambiente de TO. Como é que eu vou agora entrar num outro cenário onde eu preciso pensar a segurança e eu preciso pensar a velocidade, a implementação de novas tecnologias, que vão ter uma característica muito menos analógica e muito mais digital. É impressionante, assim, é que você deu o exemplo que funciona muito bem para plantas, mas eu fico pensando na rede. Quando você está linha de poste, os transformadores, o gás com todos os sensoriamentos, enfim, você sai dos grandes centros, você começa a ir para as cidades menores, muito analógico ainda, mas quase tudo que está entrando já começa a flertar com o sensoriamento. Perfeito. Existe ainda uma linha de corte, nem todos os ativos merecem o mesmo cuidado, mas em contrapartida, os ativos que são maiores e que compensam o sensoriamento são aqueles mais críticos, que se acontecer alguma coisa, você derruba, faz um caos enorme. Eu vou juntar os dois mundos agora. Legal. Então a gente falou da dificuldade da startup e como é importante nascer já pensando em segurança e que se você não fez, que dá para voltar. Você tem as corporações que têm uma complexidade maior e você tem inovação aberta, que é uma prática que une os dois mundos de startups e grandes empresas, extremamente importante para o ecossistema e para a sobrevivência das startups e para o aperfeiçoamento das grandes empresas. Então, é uma prática que só traz benefícios, mas que
ficou difícil por causa dos requisitos de segurança. Você comentou um tempo atrás do framework. E aí vem a minha dúvida, assim, as empresas têm frameworks, mas eu imagino que não deva ser algo que um framework serve todo mundo. E as startups começam com framework que dificilmente deve bater com os frameworks das empresas. Pensando em inovação aberta, começando pelo lado das empresas, como é que as empresas podem fazer de uma forma segura a prática de pilotos, de POCs, sem abrir mão da segurança da sua infraestrutura? E depois a gente tem que olhar para o lado da startup. O que a startup tem que fazer para conseguir conversar com esses gigantes? Quando a gente fala de ambiente de provas de conceito, pequenos testes num ambiente um pouco mais controlado, que normalmente é isso que vai acontecer numa prova de conceito, você consegue tentar aproximar um pouco os dois mundos. A empresa, grande corporação, que já tem um framework estruturado, muitas delas, conheço algumas delas que já tem, faz score de risco, tenta conseguir ver qual é o score que ela tem de cibersegurança e tem implementação de várias metodologias do famoso framework. Ela tem consciência que para uma prova de conceito, para uma interação com uma startup, ela tem um ambiente controlado, ela não precisa exigir todos os requisitos de um framework. Agora, isso também é dinâmico e ela vai aprendendo ali o que tipo de risco existe naquele ambiente que é diferente do risco que ela tem em produção. E na rede, como você comentou, na rede conectada, tem uma série de alternativas para esse ambiente futuro, né, de segurança. Isso é um papo que a gente pode aprofundar, mas pensando na interação, na inovação aberta, é o que eu falei, as startups elas podem implementar coisas básicas do cenário, do framework de cibersegurança. Uma delas está no lado da proteção das identidades, da proteção do acesso a essa informação de uma insegurança, de uma infraestrutura, de uma empresa mais robusta. Por quê? Um dos grandes fatores que a gente tem visto em muitos ataques em infraestrutura crítica também é a cadeia de terceiros. Justamente os terceiros que lidam, que são parte de um ecossistema de uma grande corporação. Então, uma startup, para fazer uma prova de conceito com uma grande corporação, ela está acessando o sistema, ela está como uma empresa terceira acessando um sistema da grande corporação. Mais uma vez, se for uma POC, se a gente estiver num processo inicial, é um ambiente controlado. Alguns requisitos serão exigidos, mas não os mesmos quando vamos para um projeto, vamos implementar, vamos escalar. Para escalar, aí sim, vamos pensar como é que eu vou trazer muitas coisas que eu tenho no framework, que eu tenho que pensar para o que é a minha cadeia de terceiros. O que você acessa diferente do que eu tenho aqui com os meus funcionários? E aí a gente tem que pensar como é que vai ser a implementação desse processo para solução estar funcionando no ambiente da grande corporação, mas ao mesmo tempo com alguns requisitos mínimos de segurança que já são maiores do que o requisito de uma POC. É um processo que tem que ser contínuo à medida que eu vou avançando no processo de inovação aberta como startup. Essa deveria ser a base de análise para poder avançar. Agora, a empresa conhece os riscos e muitas vezes as vulnerabilidades existentes e os riscos de cada empresa muda. É importante essa interação com a área de segurança da grande corporação e a startup está muito próxima desse processo. Normalmente é muito simples, ela está discutindo ou com uma área de negócio ou com uma área de TI que está demandando uma determinada solução. Mas é importante a participação da área de segurança para a gente ter um crescente, uma continuidade, sem que isso seja um ofensor para uma startup. Ela pode crescer enquanto o negócio dela, junto com essa grande corporação, cresce ao mesmo tempo. Eu ia entrar justamente nesse lado, porque na startup, quando você está numa prova de conceito ou num piloto, o contrato ele é pequenininho, então não é uma certeza que isso vai virar um contrato. Então você tem uma limitação de dinheiro. Você tem Está provando um MVP. Ele está se provando para a empresa. O produto dele está pronto, mas a empresa está querendo acreditar. Então ele tem limitação de
ele não tem a certeza de um contrato, então ele não tem acesso ao recurso, ele tem limitação de recursos financeiros, como Perfeito. startups, limitação de recurso humano. E, de novo, você tem um framework que está sempre mudando, né? Não está sempre mudando, o framework não deveria mudar, mas o cenário está... Os riscos. Os riscos e os ataques acabam sendo muito dinâmicos. Né? Para a startup, o que a startup tem que ter no pitch de venda desde o início? Qual é o básico ali que a startup deveria ter para conseguir botar o pé dentro dessa empresas que estão com foco, e as do setor energético todas têm muito foco em segurança, e mais do que só o pitch, como é que as startups têm que se preparar para fugir do cemitério de pilotos. Perfeito. Porque o que mais tem são vários pilotos bem-sucedidos, mas que não conseguem escalar. E, de novo, vai voltar naquela situação assim, eu já tenho minha solução, como é que eu vou fazer a segurança funcionar? Mas não é funcionar para qualquer um, é funcionar para aquela empresa naquele contrato. E eu não posso pegar e postar tudo nela, eu tenho que fazer uma estrutura para todos. Como é que funciona isso na prática, cara? Legal. Eu acho que a minha primeira recomendação, voltando lá atrás, você, para um cenário de POC, se você já tem alguma área de segurança, se você já tem uma visão de segurança, use essa visão e pensa que você pode construir algo ali que seja o básico do básico, para você começar a interagir com uma empresa. E você fez um comentário muito relevante. Não é só o pitch de venda, tem que estar no pitch de venda, mas precisa ser uma realidade na interação com aquela grande corporação. E isso vai sair rápido quando a grande corporação chamar a área de segurança para começar a discussão. Mesmo que seja algo mínimo, uma prova de conceito, não, eu tenho aqui algumas coisas que eu estou controlando. Perímetro, como é que é o acesso de terceiros no teu ambiente startup? Começar a demonstrar isso, como é que você tem isso na nuvem, que tipo de implementação de segurança da própria infraestrutura de nuvem você está utilizando. São coisas que conseguem ser parte da realidade de uma startup. O que não consegue e o que não está ali depois que esse processo avança? Ela não vai ter uma área de segurança robusta. Então ela precisa, à medida que existe uma sinalização de um contrato avançar, uma recorrência, um primeiro ano contratado, já vou tocar produção, precisa existir essa interação. E a minha recomendação e eu acho que espaços como o Energy Hub contribuem muito para isso. Porque aqui a gente também tem empresas de cibersegurança voltada para esse mercado. Então essa troca nesses espaços e essas parcerias, elas são importantes. Porque o que é melhor? Eu avançar sozinho, achando que eu cubro requisitos de cibersegurança, ou que eu vou conseguir cobrir, talvez eu vou precisar de um investimento muito forte, eu preciso ter uma visão para saber o que é prioridade, para discutir de igual para igual com essa área de segurança da grande corporação, à medida que esse projeto vai crescendo, ou eu preciso de ajuda, vou fazer uma parceria com alguém do próprio Hub, ou um integrador, que já é um integrador dessa grande corporação, vamos pensar um ganha-ganha? Como é que eu vou crescer paulatinamente para atender essas demandas? E aí sim, eu preciso de um investimento que não precisa matar o projeto, mas é um investimento para ir numa crescente em conjunto, ganha-ganha, para aos poucos eu ir atendendo esses requisitos. Eu nunca estarei no mesmo patamar do framework da grande corporação. Só se eu crescer muito e começar a atender diversas empresas com o mesmo perfil, e aí eu tenho condições de ter uma infraestrutura problema bom de ter. Problema resolvido. Mas eu acho que ambientes como o do Energy Hub são importantes exatamente porque eles conectam essas empresas. Sim, a troca de experiência é muito, muito importante num ambiente como o Energy Hub. E você estava colocando aqui uma questão que não basta ter o pitch de vendas, é bom você ter algum especialista atrás para depois conversar de igual para igual com a equipe de segurança, porque senão você não vai passar do pitch. É fato. Cara, o tema é riquíssimo, a gente vai ficar aqui por muito tempo falando de segurança ou dos casos de ataques. Recentemente a gente teve, eu não sei nem se realmente é verdade, a invasão, a ação dos Estados Unidos na Venezuela, em Caracas, e teve um blackout lá que foi programado, né?
Eu escutei que tinha sido um ataque também cibernético, não tenho dados e fatos, mas... Esse eu não tenho confirmação também. Mas aparentemente, por acaso, boa parte da cidade ficou apagada, às escuras, justamente quando estava acontecendo a invasão americana. Para fechar, cara, eu queria que você deixasse o seu recado. Na verdade, você já deixou vários, mas pensa ali aquela mensagem principal voltada para as startups e para os empreendedores que estão lidando com as empresas grandes, desenvolvendo a solução do zero, e aqueles que já tiveram e tem que pegar e trazer segurança para dentro do pacote. Como funciona? Eu costumo dizer que tem uma máxima em vários mercados, principalmente em cibersegurança, que é a seguinte: para todo o mercado, todo o ecossistema, as startups e as grandes corporações, não existe bala de prata. Boa. Cada uma tem o seu ambiente, cada uma tem os seus riscos, vulnerabilidades. Tira proveito do que a corporação já conhece ou do mercado que você, como startup, está interagindo. Então, cibersegurança, como eu falei, ela existe em camadas. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque é a camada mais externa. Eu sou responsável pela área de gestão de acesso à identidade, que é uma das áreas de segurança cibernética na América Latina da Thales. E a camada mais externa é a identidade. Depois você tem várias outras camadas também tão relevantes. Mas aqui você tem uma implementação rápida, menos custosa, com diferentes abordagens, umas com mais investimento, outras com menos investimento. Como eu falei, um token hardware, FIDO, respeitando standards e tendências atuais, é algo extremamente acessível se você precisa para 10, 50, 100 usuários. E é fundamental, não adianta você vai passar isso. É uma coisa básica, acabou. E tira a senha, porque talvez só o custo que você vai ter de helpdesk dentro de uma startup mesmo, de estar fazendo reset de senha, porque às vezes é um outsourcing de TI que você tem do teu lado para esse tipo de coisa, só esse custo aí que você vai matar já justifica, tira a senha fora e coloca só com um token FIDO. Você tem condição de fazer isso de uma forma robusta. Então, eu acho que a mensagem mais importante, né? Puxei um pouco a sardinha para o meu lado, eu acho que essa parte externa da camada de segurança cibernética na gestão de acesso à identidade, ela tem uma implementação rápida e tem um custo razoavelmente efetivo para esse ambiente e para esse ecossistema de inovação aberta, mas é importante ter em mente, não existe bala de prata. A cibersegurança ela precisa ser pensada. E quando eu estou interagindo numa cadeia de terceiros, de fornecedores, clientes, um ecossistema mais amplo, onde todo mundo está contribuindo para uma inovação tecnológica, a gente tem que usar boas práticas daquele que tem o coração, que normalmente é uma grande corporação desse projeto, e todas as partes envolvidas vão, como a gente conversou aqui ao longo do tempo, se adaptando aos poucos e pensando quais são as prioridades dentro dessas camadas. Eu não vou abordar tudo, não vai existir bala de prata, uma única, mas eu preciso de uma abordagem mais holística, de acordo com a necessidade daquele ambiente. Voltando lá, logo quando a gente abriu, eu diria que para quase todas as novas soluções, mas especialmente para algumas, a cibersegurança não é mais um quesito técnico, ele é um item para ser pensado estrategicamente na visão de longo prazo para a sustentação do negócio. Do projeto. Dependendo do que você está desenvolvendo, se você não nascer com isso ou não deixar sua solução flexível, pronta para absorver todas essas novidades e tudo que está sendo demandado no mercado, você vai ter um problema em algum momento. Perfeito. Desde o início, Security by Design. Esse é o ponto. Security by Design. Gente, conversei aqui com o Sérgio Muniz. Tivemos uma aula de segurança e de Security by Design. Sérgio, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação, pela aula. Prazer ter aqui seu conhecimento e compartilhar com a gente no Energy Talks. Turma, esse é mais um Energy Talks, a gente está encerrando aqui essa sessão. Acompanhe a gente nas redes, a gente todo mês, cada semana a gente está divulgando novos podcasts, todo mês a gente tem eventos aqui no Energy Hub. E acompanhe a gente, participa aqui, quem estiver no Rio de Janeiro, quem estiver visitando a cidade do Rio de Janeiro, vem para cá participar do evento presencialmente. E até a próxima. Até mais. Até mais, foi um prazer estar com vocês. Valeu, camarada. Obrigado, Castro.